Ideias perturbadoras que foram descartadas, cenas deletadas e como criaram os efeitos do filme. Eu sou o Junior Dino e vou te contar tudo sobre Shin Godzilla. Então já deixa o seu like pro Godzilla não destruir a sua cidade. Esse é o logo do estúdio Toho, o mesmo logo do primeiro filme do Godzilla lançado em 1954. A intenção desse filme é ser um reboot que não tem relação com nenhum outro filme da franquia. O próprio nome foi escolhido porque a palavra Shin significa novo. No Japão, na costa de Haneda, um iate foi encontrado abandonado. O nome Glory Maru faz uma referência ao Iko Maru, o primeiro navio destruído por Godzilla no filme de 54. Em seguida, uma erupção no mar provoca vazamento de água nos túneis. O governo japonês se reúne. O vice-chefe de gabinete Yaguchi acredita que uma criatura marinha esteja causando esses estragos. Ele está certo. Uma enorme cauda se levanta do mar. Essa é a primeira forma do Godzilla. No filme, vemos apenas essa gigantesca cauda, mas artes conceituais revelam que é uma criatura com duas pernas e uma boca enorme, que lembra bastante um tubarão frade. O governo decide se mata ou captura essa criatura desconhecida. Esse é um filme extremamente político, mostrando de forma realista toda a burocracia caso uma criatura desconhecida aparecesse no Japão. O filme foi escrito e dirigido por Hideaki Anno e co-dirigido por Shinji Higuchi. Hideaki Anno é conhecido por criar o fantástico anime Evangelion, e Shinji Higuchi é conhecido por dirigir o filme do Attack on Titan e por produzir os efeitos especiais dos filmes da Gamera. Hideaki escreveu esse filme especialmente para o público japonês, como uma crítica ao governo japonês que poderia ter previsto o terrível acidente nuclear de Fukushima em 2011, onde um tsunami causou o derretimento de 3 reatores nucleares. Esse é o segundo maior desastre nuclear depois de Chernobyl. A criatura sobe o rio e chega à cidade, causando um amontoado de barcos e muita destruição. Os efeitos digitais são muito bons. Assim como é tradição nos filmes japoneses do Godzilla, a produção também usou efeitos práticos com miniaturas. Nessa cena foi criada uma correnteza que mais tarde foi aprimorada com efeitos digitais. A criatura sai da água e espalha o caos pelas ruas da cidade. Essa é a bizarra segunda forma do Godzilla, apelidada de Kamata-kun. Ele tem 2 patas, braços mal desenvolvidos e uma cor amarela como se ele estivesse doente. Suas brancas sangram como se ele estivesse se sufocando por respirar fora da água, assim como um peixe faria. Testes de animação sugerem que inicialmente Kamata-kun perseguiria pessoas pelas ruas, mas provavelmente essa ideia foi descartada. A criatura continua sua destruição e tudo fica ainda mais dramático com a sensacional trilha de coral composta por Shiro Saxo. A criatura se rasteja por um prédio e derruba o edifício. A destruição do interior do prédio foi feita com uma miniatura e as pessoas foram filmadas caindo no estúdio e depois foram adicionadas digitalmente à cena. O filme mostra toda a pressão que o primeiro-ministro sofre para tomar uma decisão para deter essa criatura. Uma solução seria usar armas de fogo, mas isso coloca a população em risco. Helicópteros são enviados para combater a criatura, mas ela começa a evoluir novamente. Essa terceira forma foi apelidada de Shinagawa-kun. Suas brânquias se fecharam, ela desenvolve seus braços e mãos e tem uma postura mais ereta. É legal notar que ela tem o mesmo rugido que o Godzilla de 1954. A terceira forma anda pela cidade causando mais destruição. A ideia original é que ela vomitaria um líquido vermelho pela cidade que seria corrosivo,
toda essa sequência foi gravada, com o líquido se espalhando e a produção criando os efeitos dos pneus dos carros sendo corroídos. Provavelmente essa cena foi cortada por ser algo muito bizarro. Os helicópteros estão prontos para atirar, mas para proteger os civis que ainda estão na cidade, o primeiro-ministro aborta o ataque. A criatura então volta a se rastejar e retorna ao mar. Provavelmente essa evolução esquentou muito seu corpo e ela voltou ao mar para se resfriar. Eles presenciam a destruição causada pelo monstro e Yagut presta seu respeito pelas vítimas. Uma cena deletada mostra ele vendo o retrato de uma família, em seguida vê que eles perderam o pai. Esse drama pesado é muito semelhante ao filme de 54, que é um filme bastante dramático que mostra famílias e pessoas sendo mortas durante a destruição causadas por Godzilla. Hideaki Anno tem um grande respeito pelo filme original. Ele não queria fazer um filme melhor, mas queria fazer algo que fosse tão bom e tão marcante quanto o primeiro filme. Yagut reúne um time para coletar informações sobre a criatura. Eles descobrem que a criatura deixa um rastro radioativo por onde passa, revelando que dentro dela tem uma fissão nuclear. O governo americano envia uma assistente chamada Kayoko para conversar com Yagut. Ela precisa que ele encontre um homem chamado Goromaki. Goromaki também é o nome dos protagonistas de O Filho de Godzilla e Godzilla de 1984. Aqui Goromaki é um biólogo ex-professor que foi expulso da universidade e foi para os Estados Unidos trabalhar em uma empresa de energia. Ele está desaparecido e seu iate foi encontrado apenas com anotações e um bilhete de despedida, sugerindo que ele se suicidou enquanto estudava lixo nuclear descartado no mar pelos Estados Unidos nos anos 50. Goromaki descobriu uma nova criatura marinha e deu a ela o nome Gojira, que significa encarnação de Deus. Os americanos tentaram encobrir essa descoberta e deram à criatura o nome Godzilla. Goromaki acredita que a criatura seja um réptil marinho pré-histórico que sobreviveu à extinção no fundo do mar. Ela comeu o lixo nuclear e evoluiu para se tornar uma criatura capaz de suportar a radiação, e agora continua evoluindo para viver fora do mar. Eu achei essa uma boa adaptação da origem do Godzilla original, que era um animal marinho desconhecido que sofreu mutação devido às bombas nucleares. Enquanto o primeiro filme alertava sobre o perigo das armas nucleares, Shin Godzilla alerta sobre o perigo do material radioativo, que em 2011 deixou várias cidades fantasmas. Kayoko entrega a Yagut mais um documento deixado por Goromaki, a estrutura molecular de Godzilla. Mas ela é algo novo e o grupo não consegue decifrá-la. Mas eles se dão conta de que o Godzilla voltou ao mar para ajustar a temperatura do seu corpo, porque o seu sangue funciona como resfriador para o seu reator nuclear. E daí vem a ideia de usar um coagulante para resfriar seu sangue e assim congelar Godzilla. A equipe trabalha por horas sem nenhum descanso. Você vê o desgaste e o cansaço na cara dos personagens. Isso mostra o quanto o povo japonês é unido para enfrentar os grandes desastres que o país já enfrentou. Godzilla reaparece em sua quarta forma, apelidada de Kamakura-san. Esse Godzilla mede 118,5 metros de altura. Na época ele foi o maior Godzilla já criado. Esse visual é assustador. Ele foi inspirado no Godzilla original de 1954, mas foi desenhado para ser mais deformado e assustador. Ele tem olhos menores, dentes irregulares, braços pequenos, mas o detalhe mais perturbador é a sua cauda, que parece ter uma segunda cabeça se formando, com várias mandíbulas retorcidas. No início, esse Godzilla tinha um visual ainda mais parecido com o Godzilla de 54, mas com uma aparência mais deformada. O visual então evoluiu para algo mais esguio e retorcido. Assim como no Godzilla de 1984,
4, Godzilla seria feito de forma prática com um fantástico animatrônico que era movido por controle remoto. Mas no meio da produção a equipe não gostou de como o animatrônico se movia, então Godzilla foi criado digitalmente através da captura de movimento. Godzilla foi interpretado por Masashi Nomura, que vestiu uma roupa de captura e uma máscara do Godzilla. Para ter movimentos mais lentos, ele arrastava um peso de 10 quilos. Mas para se manter fiel à tradição do traje de borracha, a produção deu ao Godzilla digital uma pele com textura de borracha. Eu achei isso genial. Mesmo sendo digital, esse detalhe deixou o Godzilla bem realista. Olha só como esse Godzilla é imponente. Ele fica ainda mais majestoso porque toca o tema de Terror of Mechagodzilla, composto pelo grande Akira Ifukube. Efeitos de miniatura também foram usados para criar a destruição causada por essa quarta forma. Essas cenas que mostram Godzilla de baixo para cima como se alguém estivesse filmando eles são incríveis. Deixa tudo mais realista e combina muito bem com o tom dramático do filme. Para impedir Godzilla de chegar em Tóquio, o primeiro-ministro autoriza um ataque militar. Todos esses tanques foram criados digitalmente. Helicópteros atiram em Godzilla, mas as balas não fazem nem cócegas no monstro. Eles também disparam mísseis, mas também não causam nenhum efeito. Os tanques disparam nas pernas de Godzilla, mas também não conseguem parar o monstro. Jatos disparam 2 ondas de mísseis em Godzilla, e quando eles pensam que ele morreu, uma ponte é lançada em direção aos tanques, fazendo o exército recuar. É uma cena impactante que mostra o quanto esse Godzilla é imparável. Houve várias ideias descartadas envolvendo essa quarta forma do Godzilla. Testes de animação mostram ele correndo como um tiranossauro. Outra ideia era que ele andaria sobre as 4 patas pela cidade como um crocodilo. Essa ideia foi mais tarde usada em Godzilla vs Kong. Anoitece, Godzilla continua avançando para a cidade. O interior de seu corpo brilha em vermelho. Esse detalhe deixou ele ainda mais maligno. Olha esse bicho, meu amigo. Parece a própria encarnação do mal. Os americanos irão atacar com armas nucleares. O primeiro-ministro e toda a equipe é evacuada. As bombas atingem Godzilla, fazendo ele sangrar. Mas isso só serve para deixá-lo mais furioso. As placas de Godzilla brilham em uma cor roxa. Sua mandíbula se abre como uma cobra e se divide. Ele dispara um gás em toda a cidade. Uma película negra encobre seu olho, provavelmente para proteger seu olho de qualquer dano. Chamas saem de sua boca e toda a cidade é incendiada. A chama se transforma em um feixe fino. Esse é o raio atômico desse Godzilla, que é diferente de tudo que já vimos antes. Artes conceituais mostram que no início as placas de Godzilla brilhariam em azul, e seu raio atômico também seria azul, assim como de outros Godzillas clássicos. Mas eu gostei desse raio roxo mais diferente. O raio atômico desse Godzilla tem um longo alcance que fatia os prédios ao meio. Raios também saem de suas costas, destruindo os jatos. O poder de destruição desse Godzilla é inacreditável. Ô bicho apelão, viu? Olha que cena linda. Como pode um bicho feio desse render uma cena tão bonita? Godzilla esgotou sua energia e se paralisou, mas a cidade foi devastada. E o primeiro-ministro foi morto quando seu helicóptero de evacuação foi incendiado. O antigo ministro da Agricultura agora é o primeiro-ministro. E a Gucci reuniu a equipe e todos voltam ao trabalho. Como é um filme político, ele requer muita paciência, ainda mais se você gosta de um filme com mais ação. Mas o legal é que a edição do filme é acelerada e a trilha é animada. Assim o filme não fica cansativo.
Kayoko e Yaguchi se reúnem com o primeiro-ministro e eles concordam em receber a ajuda dos americanos na missão do coagulante. Um grupo de busca se depara com uma placa quebrada do Godzilla que está se desfazendo. Originalmente, essa equipe encontraria massas de carne do Godzilla que estariam criando olhos e dentes. A ideia original era que essa massa se espalharia pela cidade formando olhos e até mesmo outras cabeças do Godzilla. Provavelmente essa ideia foi descartada por ser bizarra demais. Após estudar as amostras, eles descobrem que Godzilla pode sobreviver em qualquer ambiente porque suas células convertem água e ar em energia nuclear. Ele também pode se multiplicar, se encolher e até criar asas. Assim ele poderia se espalhar por todo o planeta e acabar com a raça humana. Originalmente, esse conceito da multiplicação seria melhor explorado com a ideia perturbadora de um Godzilla siamês, com o segundo Godzilla crescendo em suas costas, até que eles se dividiriam em dois. Ainda bem que a Toho não concordou com essa ideia. Eles nem queriam que o Godzilla tivesse várias formas. Foi a Bandai que convenceu o estúdio a aceitar isso, dizendo que assim eles poderiam vender mais bonecos. Para evitar que Godzilla saia do Japão, o governo americano quer usar uma bomba nuclear muito mais forte que a bomba de Hiroshima. Para evitar a destruição do país, a equipe corre desesperadamente para iniciar a produção do coagulante. Eles acabam descobrindo que Goromaki queria que o esquema celular de Godzilla fosse dobrado como um origami. Assim, eles descobrem que o plano do coagulante pode realmente funcionar. O primeiro-ministro aprova a missão do coagulante e Yaguchi dá a ela o nome de Operação Yashiori. Na mitologia japonesa, esse é o nome do saque forte que o deus Susanoo no Mikoto deu a Hydra Orochi para enfraquecê-la e então matá-la. Kayoko se junta à operação e caminhões são carregados com coagulante, e é iniciada a primeira fase enviando trens carregados com explosivos para bater em Godzilla e acordá-lo. Testes de animação mostram que originalmente Godzilla soltaria um raio atômico elétrico, mas essa habilidade acabou sendo descartada. Godzilla solta raios pelas costas e destrói os drones americanos e os prédios ao seu redor. E para surpresa de todos, Godzilla solta raio pela sua cauda. Esse é o primeiro Godzilla na história a fazer isso. O raio pode estar saindo da segunda cabeça na cauda. A energia de Godzilla acaba e os prédios são detonados para desabarem sobre ele. Enquanto Godzilla está preso, guindastes injetam coagulante na boca de Godzilla. É um plano muito criativo. O que eles não sabiam é que Godzilla reservou energia para lançar um ataque surpresa. Isso sugere que esse Godzilla tem inteligência. Mais trens com explosivos são enviados para bater em Godzilla. O monstro cai e mais guindastes injetam coagulante em sua boca. Olha só que cena fantástica. Godzilla consegue se levantar, mas o coagulante finalmente faz efeito e ele dá o seu último rugido antes de ser congelado. Esse rugido é o mesmo rugido do Godzilla de 1984. O bacana é que o filme mostra que mesmo após perderem tudo, o povo japonês ainda é alegre e logo irão se reerguer. Godzilla ainda pode voltar à vida. Kayoko diz que se isso acontecer, os americanos lançarão bombas nucleares em Godzilla. Até lá, Yaguchi deverá estar pronto para enfrentá-lo novamente. É dado um close na cauda de Godzilla e para mim essa é a cena mais perturbadora do filme. Vemos várias criaturas humanoides saindo da cauda do Godzilla. Parece uma mistura entre o Godzilla e os humanos, sem olhos e com placas dorsais. Essa poderia ser a quinta forma de Godzilla, que estava evoluindo para uma forma mais parecida com os humanos para criar um exército e atacá-los em conjunto, assim como ele foi atacado e derrotado. O legal é que essa cena foi criada com efeitos práticos, criando uma maquete
dessa cena horripilante. Originalmente foram desenhadas e até esculpidas várias criaturas fêmeas que estariam em uma posição de reza. Ficaria ainda mais sinistro, mas a escultura revela um detalhe ainda mais bizarro. A cabeça na cauda de Godzilla estava desenvolvendo uma mandíbula humana. Olha só pra isso, parece coisa de pesadelo. E para fechar com chave de ouro, o filme termina tocando o tema do filme de 54, também composto por Akira Ifukube. Então, Shin Godzilla é um filme muito político que pode ser cansativo para aqueles que preferem um filme com mais ação e com mais foco nos personagens principais. Mas é um filme muito bem escrito, que mostra toda a dedicação dos personagens para vencer essa ameaça e detalha toda a burocracia política que o Japão precisa enfrentar no caso de grandes desastres. A trilha sonora é maravilhosa, a produção é ótima, os cenários, os figurinos, é tudo muito bem feito. A edição do filme é muito boa, tem uma montagem que não deixa o filme cansativo. E o Godzilla é fenomenal, sua evolução foi muito bem planejada e ele traz coisas novas que nunca vimos antes. Seu visual é assustador, os conceitos de sua criação são tão perturbadores que parecem coisas saídas de um pesadelo. Se você é um fã do Godzilla de 54, essa é uma ótima releitura para os dias de hoje, que consegue passar todo o drama e o horror do filme original. Agora é hora da pergunta, e a sua resposta pode aparecer no final do próximo vídeo. O que você achou do visual desse Godzilla? Então um abraço do Dino e até o próximo vídeo.